Então, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui no curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, falando especificamente sobre relações internacionais, nessa disciplina que é muito tentadora da gente mergulhar nela e não sair mais. O período de tempo que nós vamos estudar nessa apostila parece uma eternidade, de tanta coisa importante que aconteceu. E agora, a gente vive um período tão curto de tempo em que tanta coisa está começando a mudar, que esta ordem internacional que foi estabelecida nesse momento que a gente vai ver, ela está sendo gradualmente sendo percebida como insatisfatória, insuficiente e criando as condições de possibilidade para que outras networks de governança internacional acabem se formando, mudando muito as dinâmicas e as relações de poder, de cooperação e conflito no plano internacional. Tá divertido, pessoal. Eu falo com as pessoas, é como se a gente estivesse vivendo no meio da Revolução Francesa, mas sem perceber que era a Revolução Francesa, sabe? Então, eu queria só recapitular, nós falamos sobre como existem várias camadas de análise possíveis para explicar as identidades, as diferenças, os conflitos, as causas comuns, as interdependências, as continuidades, descontinuidades, no que a gente chama de sociedade internacional. Depois nós falamos que a disciplina relações, teorias das relações internacionais envolve, Beatriz, uma série de abordagens teórico-metodológicas que são um pouco diferentes daquelas com as quais a gente trabalha no curso de Direito. Razão pela qual eu acho que é tipo como se fosse uma vacina preventiva para a gente conseguir analisar essas várias propostas a partir de uma capacidade crítica, analítica. Eu não queria pegar um tanto de teoria de uma outra disciplina e despejar em vocês, assim, sabe? Como se fosse um saco de tijolo. Eu queria que vocês tivessem um mapa, uma planta, pela qual vocês soubessem como estruturar esses tijolos dentro de um padrão que faça sentido para vocês, sabe? E depois a gente falou como que a construção política do que vem a ser a sociedade internacional, ela é muito marcada por essa dimensão de um povo politicamente organizado em um determinado território. E como que essas coletividades, que a gente hoje em dia chama de Estado, se relacionam, muitas vezes, nas relações de poder, rompendo com essas continuidades de um determinado povo, um determinado estado, território e um determinado governo. Às vezes, um governo de fora vem e se impõe, às vezes vem de fora e tira o povo daqui e leva para lá, às vezes vem e absorve o território, enfim. As guerras, né, são as conjunturas, Arthur, em que essas coisas acontecem de maneira mais visível. E as grandes guerras sempre acabam resultando num pouco de uma redistribuição desses elementos: povo, território, governo, e como que essas coletividades se articulam. Inclusive, a maneira pela qual a Alemanha e a Itália foram constituídas enquanto estados modernos, né, diz muito sobre isso. E como que o elemento poder, força militar, teve um papel para possibilitar que outras identidades, por exemplo, culturais, linguísticas, religiosas, civilizatórias, também pudessem ser adaptadas. E isso levou a uma
concepção de que poder militar é muito importante, todo mundo tenta ter, e quando uma nação, um Estado, fica muito poderoso, a ponto de, individualmente, ser capaz de derrotar os outros, haveria uma tendência tida como, abre aspas, natural, normal, compreensível, esperável, de que os pequenos, ou melhor, os menores, se juntam, porque juntos eles conseguem se contrapor ao que se pretende hegemônico, mas separados, eles vão ser todos derrotados, um depois do outro. Então, essa necessidade das alianças para contestar os hegemônicos, ela vai criando mecanismos de cooperação, vai criando networks de governança. Por exemplo, o que aconteceu depois do Pacto de Westfália, que mais ou menos estabeleceu a ideia de direito internacional, relações diplomáticas, o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, que criou uma instituição, uma network de governança internacional formalizada como uma pessoa jurídica, com competências, responsabilidades e deveres, e direitos, envolvendo todo mundo quase. Então, assim, isso é muito, muito diferente do que havia antes, e foi o resultado de uma guerra muito, muito, muito marcante, que mudou muitas coisas, a Primeira Guerra Mundial. E que foi resolvido de uma maneira que acabou criando as condições de possibilidade para que viesse a Segunda Guerra Mundial. E, por sua vez, marcou o que vai ser, né, a primeira metade do século XX e a segunda. E, bom, eu se empolgo, pessoal, vocês me perdoam, eu se empolgo, porque eu tenho tanta coisa que eu queria falar com vocês, e vão surgindo outros tópicos muito sedutores. Por exemplo, a gente poderia falar hoje sobre como é que foi criado o Estado de Israel, o que aconteceu com o Estado da Palestina, porque tudo isso está no escopo de um contexto em que essas networks de governança internacional inventaram essa ideia de um país importante vai ter um mandato para ajudar um povo num território a se organizar em governo para ter o reconhecimento de um Estado, né? Como é que isso passa para a ONU? Da ONU cria aí, né, Israel e Palestina, quer dizer, tudo isso a gente poderia aprofundar, mas aí eu não sei, né? Eu queria que vocês também fossem me ajudando a compreender quais são os temas que vocês também acham importantes, entendeu? Porque às vezes tem coisa tão legal que vocês poderiam lembrar e contribuir, até porque esse assunto aqui é um assunto que nós que somos do direito, a gente geralmente estudou muita história, né? Então a gente geralmente já tem familiaridade com essa temática. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente já viu na aula passada, mas eu preciso refazer essa conexão, porque há uma relação muito grande entre a maneira pela qual a Primeira Guerra Mundial foi gestada, como que os Estados Unidos estabeleceram os parâmetros para uma outra forma de arranjo geopolítico, rompendo com a tradição da política de alianças, mudando para uma outra coisa, e como que a Segunda Guerra Mundial vem a dar uma cacetada nessa estrutura, que demonstrou-se insuficiente para conter os países que depois vieram a ser, iniciar a Segunda Guerra Mundial. Que, por sua vez, vai resultar na criação de uma outra instituição, que é para ser uma versão melhorada da anterior, que é a ONU, sucessora da Liga das Nações. Vocês estão entendendo? Então, há um contínuo que não dá para a gente fragmentar muito, tá? Mas tem tantos vieses, assim, tanto caminho que a gente poderia seguir, que quando a gente escolhe um, a gente está desescolhendo todos os outros, né? Então,
Eu poderia dar um semestre só de século XX, ia ser pouco, sabe? Mas a nosso aproveitamento aqui dessa conversa será tanto melhor quanto maior for a participação de vocês me ajudando a entender como é que isso aqui pode fazer mais sentido para vocês, tá? Então, o ponto que eu queria fortalecer, essas guerras promovem muitas mudanças nas estruturas, por exemplo, do governo que tinha autoridade, soberania sobre esse povo nesse território, as mudanças que aconteceram nesse grande império, que deixou de ser império e foi fragmentado nas várias identidades. Dentro do império tinha áustrio, húngaro, tcheco, eslovaco, esloveno, sérvio, croata, bósnio, herzegovino, kosovar, romeno, polonês, sabe? Dentro do Império Austro-Húngaro tinha várias nações, Vitória. E essas nações foram mais ou menos transformadas em estados. Eu falo mais ou menos porque alguns foram, outros não. A Hungria, por exemplo, apesar de ter perdido grande parte do seu território, conseguiu, mas a Tchecoslováquia ficou tcheca e a Eslováquia. A Iugoslávia ficou 6 nações juntas, sabe? Enfim. E no contexto aqui do Império Otomano, muito importante para a gente entender o dia de hoje, porque as manchetes dos jornais de hoje são por causa disso aqui, né? Ao perder a guerra, o Império Otomano perde também o controle, a soberania sobre territórios, sobre povos que o Império controlava, do ponto de vista da soberania, da supremacia. O Império é composto de várias nações, de várias identidades. Um império predominantemente túrquico, porque o comando era os túrquicos muçulmanos, mas que governava sobre árabes, sobre dentro dos árabes, sírios, assírios, libaneses, palestinos, egípcios, enfim, e árabes, né, para sentido estrito. E aí a ideia de que a Inglaterra seria autorizada por este arranjo internacional legitimado pela Liga das Nações a desempenhar nessa região aqui uma autoridade chamada de mandato, que era para ajudar esta região aqui a se tornar um Estado soberano, independente, né? Nesse contexto de sair de uma situação de dominação por império e constituir-se mais um Estado soberano na sociedade internacional. Aí a Liga das Nações, né, toda fofinha, bonitinha, pede para a Inglaterra fazer o favor, né, a gentileza, a boa vontade, né, de ajudar esse povo aqui a se constituir enquanto Estado. E é claro que, nesse processo, exerce muita influência sobre esse território. Inclusive, influência para bancar um movimento político de judeus ao redor do mundo que tinham um projeto político de conquistar o que no passado foi um território do povo judeu, para estabelecer neste território que há milênios não é mais controlado ou habitado pelo povo judeu, forjar aqui nesse território um novo governo, um novo Estado, né? Então, a Inglaterra, sobre essa legitimidade da Palestina, fica fazendo um jogo duplo aqui de trabalhar com a possibilidade de criação, sim, de um Estado árabe-palestino, mas enxertamos aqui, de fora para dentro, um povo que não estava aqui, nesse território onde já havia um povo palestino, repito, nesse território onde já havia um povo palestino. Eu falo isso porque há muito referência à seguinte frase: um povo sem terra, uma terra sem povo, para dizer que os judeus tinham um direito bíblico àquela terra que estava sem um povo, mas tinha um povo lá.
séculos, no mínimo 500 anos, enquanto povo palestino, que tinha dentro do Império Otomano autonomia, como tinham as outras várias regiões administrativas que eram um império. Né? Então, vejam esse mapa. De repente, países surgem ou desaparecem. Parece uma Finlândia, Letônia, Estônia. Alguns novos agrupamentos são formados enquanto estados. Isso vai dar problema na Iugoslávia, a gente vai ver, vai dar problema em outros lugares. Né? Alguns países são definidos por razões geopolíticas aqui na Europa e não por razões de respeitar a identidade de um povo que habita um território determinado e que tem uma forma de governo. O fato de você impor de fora para dentro porque foi vitorioso no campo militar gera essas estruturas artificiais que são estados com povos que às vezes têm rivalidades históricas e que poderiam ser dois países separados, mas são colocados juntos, o que acaba gerando mais tensão entre eles, sabe? Misturando, enfim, desrespeitando a realidade por um arranjo geopolítico costurado entre eles. Você fica com esse pedaço aqui, eu fico com esse pedaço aqui. Né? Então, assim, há um ar, uma pose, uma pompa de uma legitimação moral de uma organização jurídica pautada em valores e uma coisa assim de um avanço civilizatório. Mas há um pano de fundo. Oi, não tem problema, Pietra. Tá? Uai, eu mandei o link por e-mail também, não foi, pessoal? Talvez seja o e-mail que está Eu também não cadastrado nesse. recebi, não. Na verdade, assim, é porque eu acho que você está usando a lista da primeira matrícula. E a gente teve 3 ajustes. E aí, Meu por Deus, exemplo, tem você uma tem galera toda que a não está razão. conseguindo receber, não recebeu o material, nada. Ô, Aí eu acho que eu Tuane, mandei essa lista. mas eu Aí eu vou te fazer mandei assim, até um então. e-mail pedindo para incluir. Ah, tá certo. Bom, Mas eu muito acredito que você obrigado. consegue extrair direto do sistema. Não, é só pegar uma lista atualizada. Você tem toda a razão, você me desculpa. É que quando a turma começou, ela já estava tão cheia que eu achei que não haveria mudança no sentido de entrar mais pessoas, entendeu? Aí, muito obrigado né, pela explicação. Eu vou mandar e peço perdão para todos os que não receberam, tá? Desculpa. E espero que vocês tenham a chance de ver depois, se perder alguma coisa, né? Eu acho que a maneira que eu fiz hoje fica mais fácil, né? O arquivo que está na reunião do Google Meet, ele tem 30 megas. Se eu fosse mandar por e-mail, acho que ia ficar pesado para, né? Às vezes, para abrir e tal. Então, achei que ia ser mais fácil deixar lá e, enfim. Mas, podemos avançar? Ok? Então, nós que somos do curso de Direito, ficamos muito interessados em entender como que os arranjos políticos conquistados a partir de resultados militares são estruturados em termos jurídicos. Né? Então, uma das coisas é essa aqui, ó. A sociedade internacional, representada pelos vitoriosos na guerra, que vão constituir a Liga das Nações, que vai depois ajudar a implementar isso aqui tudo. Esses países vitoriosos, Gabriela, eles impõem uma cláusula no Tratado de Versalhes, que negocia a paz com a Alemanha. Negocia não é uma palavra justa. Impõe as condições, né, porque a Alemanha se rendeu incondicionalmente, e foi muito... Bom, não vamos falar mais disso depois, mas... enfim, não precisava ter... Ela não perdeu militarmente a guerra, ela estava com medo de perder a coroa, o império, e virar uma república. Aí eles antes de perder o controle sobre o país, eles param a guerra
antes dos soldados inimigos invadirem a Alemanha. Então, assim, nessa condição, aceitar condições tão pesadas como foram, isso teve consequências para a maneira pela qual a Alemanha lidou com isso depois. A gente sabe muito bem no que vai levar. Uma das coisas, então, era que tinha que dizer que a Alemanha era responsável pela guerra, porque, juridicamente, se você, Estado, comete um ato ilícito, ataque a um outro país soberano, que causa dano, né? Aqui você tem os fundamentos, os elementos de responsabilização pela indenização, pela reparação. Juridicamente, então, se você causa dano para alguém através de um ato ilícito, você é obrigado a reparar aquilo, e uma maneira de reparar é, por exemplo, com dinheiro, indenizando, ou outras maneiras. Mas da responsabilidade à culpa, aí isso foi o discurso, a narrativa jurídica dada para, digamos assim, explorar os espólios da guerra, obter aquilo, né? Que quando se tem uma guerra, o vitorioso vai lá e é isso, é isso. Com esse formatinho chique, politicamente correto, né? Elegante, com a carazinha de juridicidade, tudo. Olha que não parece um arranjo geopolítico, né? Assim, feito com um mapa na mesa e tal, parece uma coisa jurídica, né? Uma coisa. Olha só a cara desse povo. Então, assim, estamos começando uma coisa que é uma network de governança internacional extremamente abrangente, extremamente diversificada, com objetivos muito ambiciosos, muito diferentes, mas, acima de tudo, quem sai da Primeira Guerra Mundial sai com a cabeça inchada, querendo, acima de tudo, paz. Paz. Então, eles colocam lá nesse tratado que é proibido usar da força militar recorrendo à guerra. As relações internacionais têm que ser baseadas na justiça e na honra, e observar rigorosamente as prescrições do direito internacional, os tratados, entendeu? Vejam, pessoal das relações internacionais, olha para nós do direito e fala assim, gente, vocês acreditam nesses negócios que vocês escrevem isso? É sério? É verdade esse bilhete? Porque parece um pouco ingênuo, porque quem é das relações internacionais não estuda o dever ser, estuda o ser, o que é, o que acontece, o histórico. Nossa matéria é o dever ser, é como que deveria ser. Então, ok, eu entendo a crítica, mas essa crítica vai ser fundamental para vocês entenderem uma diferenciação entre dois grandes parâmetros, grandes paradigmas, desculpa, paradigmas das teorias das relações internacionais. Há uma palavra muito genérica chamada liberalismo, várias correntes, que vai se identificar mais com essa posição institucional, valoral, a ideia da cooperação, todo mundo junto, fofo. E quem faz a crítica a esse movimento se identifica como realista. Várias dimensões. Aí você tem dois parâmetros. Um que é mais cético com relação às possibilidades de cooperação e foca mais no conflito, que é o realismo. E o liberalismo, que acredita que o potencial para cooperação é maior do que o conflito, que se a gente for racional e justo, a gente não precisa brigar. Então, a criação da Liga das Nações nesses termos planta a semente das grandes correntes do pensamento teórico nas relações internacionais. Pessoal, vocês estão me acompanhando? Estou viajando muito? Como é que é? Tá legal? Vocês estão entendendo? Não, tá legal. Tô entendendo sim. Que bom, Elisa. Muito obrigado, viu? Olha que bonitinho. Se o membro recorrer à guerra, ele vai ser, ipso facto, considerado como tendo cometido um ato de beligerância contra todos os outros membros. É o famoso mexeu com um, mexeu com todos. Poxa, se é assim, vocês concordam que se eu acredito que isso vai acontecer, eu nunca vou mexer com ninguém, eu nunca vou declarar guerra para ninguém, contra ninguém, porque eu não sou doido de provocar todos os outros países, né? Pressupondo
pressupondo que todos os outros países, de fato, fariam alguma coisa para punir aquele que fez guerra contra o coleguinha. Vocês concordam que esse pressuposto é bem pressuposto e que a gente tem que colocar uma placa, ó, então, pressupondo que todo mundo vai sair do braço, se algum começar a brigar aqui. Então, acredita na força desse direito com base na capacidade de impor essa sanção, se a norma for violada. Então, vejam, o presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos, tem ojeriza, crítica, repulsa, nojinho do sistema geopolítico tradicionalmente europeu, chamado de concerto europeu. O concerto europeu tem a ver com aquela ideia de equilíbrio geopolítico. Quando um começa a ficar muito forte, os outros se juntam. Quando fica... Não tem muita lealdade, não. Às vezes você fica com o seu inimigo hoje, amanhã você está junto. Depende do dia, da circunstância. A gente tem uma frase que é assim: a Inglaterra não tem nem um amigo tão amigo que não possa um dia ser, nem um aliado tão aliado que um dia possa não ser um inimigo, nem um inimigo tão inimigo que um dia possa não ser um aliado, sabe? Ela não tem amigos nem inimigos, tem interesses. Às vezes os interesses convergem, às vezes não. O Wilson, ele acha que isso é coisa bárbara do Estado, como é que chama? Estado de natureza, o homem lobo do homem, cada um por si, a força, a lei da selva. E ele acha que se a gente fosse, que nem a gente faz dentro dos estados, se organizando juridicamente, civicamente, politicamente, sabe, o Estado, leis, regras, instituições, seria mais fácil da gente ter uma sociedade internacional menos violenta, que essa lei da selva levou à morte para muita gente, que não estava nem diretamente envolvido no negócio, entendeu? Então, ele quer uma outra solução. Ô, gente, quando você sai da Primeira Guerra Mundial, o trauma é enorme. O povo está arrasado, uma guerra estúpida, pesada. Nossa, terrível. Os Estados Unidos fazem essa proposta para o mundo inteiro. Os europeus falam, bicho, o que você mandar aí, se for para você entrar nessa guerra, fala o que você quiser que eu assino. Aí, depois, você quer, faz, tá bom, vai lá. Manda um soldado logo e depois você faz. Mas é uma bancada pelos Estados Unidos que acabou não entrando. Por quê? Porque o Congresso dos Estados Unidos não quer, refletindo a opinião pública dos Estados Unidos, que é refratária a ideia de eles sair preocupando com os assuntos dos outros países. Vejam que ironia, né? Olha só. Naquele contexto, então, a ideia da doutrina Monroe, América para os americanos, não é só excluir a influência europeia sobre a América Latina. É também de nós não nos preocuparmos com os problemas dos europeus. Eles que se matem para lá, o problema é deles, não é meu. Essa é uma outra parte da doutrina Monroe que a gente não fala muito. A gente fala só América para os americanos. Então, Júlia, a ideia de que nunca vai resolver os problemas internacionais e vai sempre impor um custo para o povo americano, o Congresso não aprovou e o Wilson acabou perdendo, o mandato acabou, não deu, enfim, aí qualquer negócio lá sem quem bancasse para valer, né? O Japão sai, Estados Unidos não entra, fica um negócio meio mal ajambrado, os países tentam costurar por fora outros mecanismos, já que os Estados Unidos não está lá e por uma série de motivos que não temos tempo de explicar, há uma interdependência econômica cada vez maior, essa interdependência acaba repercutindo uma crise dos Estados Unidos para o resto do mundo, e o trem fica feio mesmo, e países que já estão profundamente prejudicados pela maneira pela qual as networks de governança internacional resolveram a Primeira Guerra Mundial, como é o caso da Alemanha, estão passando por uma situação muito difícil. Uma situação na qual, quando aparece os messias dizendo, olha, eu tenho a solução, a culpa disso, a culpa daquilo, simplificando tudo e dizendo que sabe como resolver um problema. Veja, esse povo está sem esperança, eles não têm nada. Eles se alimentam de
esperança. Aí chega um cara e fala assim, não, eu vou salvar vocês. A culpa, aí canaliza o ódio para alguma categoria. Por exemplo, os alemães fizeram com os judeus, com os comunistas. Né? Então, vai surgir interesses, né? E circunstâncias que vão propiciar, primeiro na Itália, depois na Alemanha. Eu queria chamar a atenção porque o Mussolini, hoje, é visto como se ele fosse o Robin do Hitler. O que é falso, é uma ideia equivocada. O Mussolini, ele estava 10 anos à frente do Hitler. O Hitler tinha um busto do Mussolini. O Mussolini era o que o Hitler queria ser. O Mussolini conseguiu uma coisa na Itália que foi muito impressionante. E a projeção da força da Itália como uma potência imperial, que a Itália nunca foi para valer desde a unificação, uma coisa é falar de Veneza, né? Mas ele projeta a força sobre o que é hoje a Líbia, o que é hoje a Etiópia, né? A Abissínia naquela época, e faz isso com uma ferocidade industrial que dá a notícia de que as próximas guerras elas vão ser de destruição total. O Hitler ascende ao poder num contexto também que a gente tem muita vontade de poder conversar mais, mas essa imagem é muito ilustrativa. O argumento de que a Alemanha ainda não tinha sido derrotada militarmente, os soldados ainda estavam postos a defender, a guerra ainda estava no exterior, não estava nem na Alemanha ainda, e eles sentem que eles foram traídos, né? E identificam muito os judeus com a causa dessa traição, e essa ideia pega. Aí ele vai gradualmente escapando das obrigações que seriam impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, e cada vez que ele dá um pezinho para fora do tratado, os países que estão muito ressaqueados da Primeira Guerra Mundial, eles não sabem muito bem como lidar com isso. Aí ele vai e dá mais um passinho para fora e vai botando as asinhas para fora, vai juntando, anexa a Áustria numa história super mal contada, começa uma articulação internacional com Berlim, depois junta outros países como Japão, né, Bulgária e tal, e os países vitoriosos da Primeira Guerra, lembra, os Estados Unidos está muito longe, sobrou a França e a Inglaterra. A França muito destruída, enfraquecida politicamente, e muito rivalizada com a Alemanha. A Inglaterra quis fazer um joguinho assim de, não, eu vou ser o pêndulo entre vocês dois e tal, e fica dizendo, não, vamos dar só para o Hitler só o que eles estão pedindo, que eles vão quietar. Não, vamos só atender aqui, ele só quer... É porque o Tratado de Versalhes foi realmente muito injusto com a Alemanha, vamos deixar ele só reequilibrar, depois a chamada política do apaziguamento. Né? E nessa política do apaziguamento, o Hitler subiu na cabeça e cagou na cabeça de todo mundo. Foi tendo tudo muito fácil, até chegar num ponto que o pessoal falou, nossa, não vou ter que fazer alguma coisa. A mesma coisa aconteceu com o Japão. O Japão vai projetando seu poder militar, desconsiderando o direito internacional, desconsiderando as instituições internacionais, porque o Japão percebeu, antes que chegasse em cima dele, o que os europeus faziam com os asiáticos, com os africanos. Aí ele modernizou o exército, falou, vou me organizar que nem vocês. E conseguiu, né? Inclusive derrotou a Rússia numa guerra antes da Primeira Guerra Mundial. Então, esses jogos, essas alianças vão acontecendo, e o grande elemento que estava excluído é a União Soviética, porque como eles eram radicalmente diferentes no sentido de ser um país socialista que pregava o desmoronamento da estrutura capitalista liberal que ele tinha, havia muita dificuldade do Ocidente lidar com a União Soviética. O Stalin não conseguia se articular. Havia mais boa vontade com a Alemanha nazista do que com a União Soviética. Né? Nesse contexto,
o Hitler percebe isso, se aproxima da União Soviética e faz com eles o acordo que o Bismarck tinha feito entre Prússia e Alemanha um século antes. Olha, não vamos brigar entre nós, né? Mais do que isso, vamos estabelecer logo vamos rachar a Polônia no meio. Gente, olha o nível de pragmatismo com que se discute pegar um povo num território e puxar o governo para fora e botar em cima dele uma nova soberania. É isso. Então, esse país que não existia antes, aí voltou a existir depois da Primeira Guerra, ia deixar de existir de novo, porque fica metade com a Alemanha e metade com a União Soviética. Olha que... Gente, não é meio doido, não. Será que só eu que acho isso? Você não acha que é muita cara de pau? Não é não? Então, muita. Completamente não bizarro. é, Elisa? Pelo amor de Deus. Sabe, os caras não ficam... Então, quando a gente vê, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel ir na ONU e mostrar um mapa do Oriente Médio, no qual o Estado da Palestina está incluído dentro do Estado de Israel, é um escândalo. É que nele pegar esse mapa, o Hitler e o Stalin levar na ONU e falar assim, nós vamos dividir a Polônia no meio, sabe? Escandaloso, como é que ninguém fala isso. A Inglaterra falou assim, olha, se mexer com a Polônia, que era a proposta, aí nós não vamos aguentar. Essa vai ser a gota d'água, essa é a linha vermelha, não pode usar. Aí aqui a Polônia, né, sendo protegida pela Inglaterra, do malvado alemão. Bom, enfim, vocês sabem que a ascensão do Hitler ao poder tem a ver com eles incendiando o palácio do governo e eles botando a culpa nos comunistas. E justificando o golpe que eles deram, tacando eles fogo no palácio para criar uma estrutura repressiva contra os comunistas. Conveniente, né? False flag attack. Ataque da bandeira falsa. A Alemanha, pessoal, olha, às vezes eu falo umas coisas, Olivia, Eveli, Elisa, Tuane, às vezes eu falo uma coisa que eu fico pensando assim, os alunos vão achar que eu estou viajando, que isso é teoria conspiratória, que eu peguei isso algum tiozão da internet, do WhatsApp. Gente, não é, acredita. A Alemanha pegou soldados alemães, vestiu soldados alemães com o uniforme do exército da Polônia, passou esses soldados para o lado da fronteira da Polônia e fez esse soldado dar uns tiros para o lado da Alemanha. Oh, a Polônia está me atacando, vou invadir a Polônia. Oh, gente, que teatrinho de quinta série eles fizeram para justificar, olha só, querendo uma narrativa para justificar uma ação jurídica, porque quando você declara guerra, isso é também um ato jurídico, é um estado jurídico. E quando você declara guerra porque você tem um casus belli, é um direito de defesa. Se você invade um outro país, aí você é que é o errado. Vocês estão entendendo? Então, a Polônia me atacou. Você vai ver a Polônia malvada. Aí vai lá e invade a Polônia. Então, assim, é a hora que chuta o balde e começa para valer a Segunda Guerra Mundial na Europa, porque na Ásia essa guerra já tinha começado, quando o Japão foi ocupando cada vez mais território da China e sendo de uma violência contra a China que é uma coisa de louco, absurda. Então, a Segunda Guerra Mundial começa tão caótica que quase que os aliados declaram guerra contra a União Soviética, junto contra a Alemanha, porque a União Soviética aproveitou a bagunça. Eles são assim, né? Na hora que tem um caos, eles vão lá e pegam. Invadiram a Finlândia, as repúblicas bálticas, né? Você invade de lá, eu invado de cá, né? A metade da Polônia. E a Liga, enfim, o mundo pegando fogo, né? E os Estados Unidos meio aleatório tudo isso, porque o vínculo com a Liga das Nações não tinha, então fica só vendo de fora. E quem tem carta para jogar, quem tinha, né? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, os europeus ficaram muito destruídos e os Estados Unidos cresceram muito, né? A economia cresceu muito, então eles podiam ajudar a derrotar esse monstro, né? Mas eles estavam lá fora, né? E a facilidade com que a Alemanha derrotou a França foi um negócio assustador, muito rápido, de repente, caiu
a expectativa de que ia conter a Alemanha na linha lá como é que chama, pessoal? Aquela linha lá de defesa? Alguém vai lembrar aí? Põe aí no chat. Então, eles vão avançando, inclusive ao ponto de criar um sistema industrial de genocídio, de uma maneira assim que a gente nunca imaginou que seria possível de ser, né, engendrada pela mente humana, assim, um nível de... E uma reflexão importante para a gente fazer é como que pessoas que normalmente seriam consideráveis como pessoas normais, pessoas de bem, são capazes de fazer coisas absolutamente desumanas se tiverem um tipo de legitimação, se o governo falar que está tudo bem, se o governo falar que esse povo não é humano, é subhumano, não, coisas podem, só se legitima, né, os carrascos voluntários de Hitler, né, essa discussão. Acontece que a Alemanha vai tendo muito sucesso até a fatídica decisão de virar contra a União Soviética. E aí é quando a vaca vai para o brejo. O Napoleão cometeu o mesmo erro, né? E a Alemanha também achou que ia chegar lá, né? Aí, a partir de Stalingrado, a coisa muda e os soviéticos chegam até Berlim, né? E, claro, a Guerra Mundial, o ataque de Pearl Harbor faz com que os Estados Unidos finalmente entrem na guerra. E eles vão entrar muito tranquilinhos, sem muita pressa, tal, né? Eles têm dois ambientes, um na Europa e outro na Ásia. O Brasil participa dessa guerra, inclusive essa figura aqui vai ser presidente do Brasil depois, muito em função das alianças com o exército americano que eles fazem, né? Então, a gente tem realmente uma guerra mundial que vai... enfim, deixa eu né, avançar, porque nós temos muito conteúdo para vir. Enfim, chega... Esses cartões me ajudam a dar aula, né? Metade da aula é só mostrar esses cartões, né, Lívia? Então, eu queria que vocês percebessem que, assim como foi contra os Habsburgo, assim como foi contra os impérios do centro, né, na Primeira Guerra Mundial, assim como foi contra Napoleão, são grandes alianças militares que conseguem derrotar outras alianças. Então, está enforcando o pescoço do Hitler aqui a bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido, né, e da União Soviética, todo mundo juntos. Soldados soviéticos cumprimentando soldados estadunidenses, porque eles estão juntos nessa empreitada de derrotar o nazismo. Tem gente que até hoje está lutando contra o nazismo. Inclusive, vocês viram minha camisa? Nós estamos, não estamos? Estou lembrando de uma bandeira começa que foi colocada numa universidade no Paraná, na época do tenebroso governo que já acabou. Aí a Polícia Federal foi lá para tirar a bandeira. Aí eu me pergunto assim, se o negócio está escrito antifascista, aí você é lá e tira o trem na força, você é o quê, então? Vestiu a carapuça, não vestiu, não? Então, o que acontece na Europa é que aquele território onde tinha aqueles povos passa a ser, juridicamente, por conta de questões militares, com governos controlados pelo vitorioso militar, que nessa região aqui foi a União Soviética. A União Soviética, muito generosa, né, ia libertando os países da opressão dos nazistas e ia colocando a sua própria dominação. Só na Iugoslávia que eles conseguiram escapar de ser subjugado pela maneira pela qual a União Soviética libertou da Alemanha, mas ficou depois. Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, mas isso não pode ser dito, porque parece que é politicamente incorreto. Tem centenas de milhares de soldados estadunidenses em
várias bases em vários países da Europa. E nenhum governo, nenhum país que tentou, conseguiu, pedindo que a base americana fosse fechada, que eles fossem embora, que a guerra acabou, por que as bases estão lá ainda? Claro, criaram, né, uma estrutura de governança internacional para fazer isso, que é a OTAN, mas vamos chegar lá. Em 1945, eles estão negociando as novas networks de governança internacional que vão ser estabelecidas. Nesse momento, quem tem muita carta na manga é a União Soviética, porque ela ganhou e ela ocupou. Mas o presidente dos Estados Unidos, já com a tecnologia da bomba nuclear, ele dá uma esnobada no Stalin, nessa conferência em Potsdam, que o Stalin entende como uma ameaça. Tipo, se a pessoa te mostra uma arma, você não acha que está ameaçando? Aí foi tirar inclusive, o Stalin já sabia dessa bomba antes do Truman, por causa dos espiões. Né? E os Estados Unidos, os historiadores são bastante... há muito consenso em torno disso, né? Um dos principais motivos para usar a bomba atômica contra o Japão naquele momento da guerra, porque, gente, não fazia diferença acrescentar esse tipo de bomba ao que já estava sendo feito. A única razão pela qual o Japão ainda não tinha se rendido era porque os aliados, exceto a União Soviética, os aliados queriam que o imperador fosse julgado criminalmente, fosse preso, fosse deposto. A União Soviética fala, gente, que bobagem, deixa o velho lá e a gente faz a paz aqui. É muito mais importante fazer a paz do que preocupar com o velho, imperador, para que isso? Tanto que depois foi isso que aconteceu. A solução soviética foi a que prevaleceu, mas depois dos caras jogaram 2 bombas atômicas, que o pessoal acha que foi para mostrar para a Rússia, a União Soviética, ó, nós temos um negócio aqui que muda o jogo. Né? Muda o jogo. A rendição do Japão é uma rendição também incondicional e tem centenas de milhares, mas mais de 100 mil soldados americanos ali, né? Em base americana, nos Estados Unidos, no Japão, que eles não saem de jeito nenhum. Por mais que o povo do Japão peça para os seus governantes exigirem, né? É por isso, pessoal, que eu tenho muito medo de uma base americana lá no Maranhão, porque eles nunca mais vão sair. Não pode deixar. Aí o que vai acontecer? A maneira pela qual a Segunda Guerra Mundial acabou deixou apenas dois grandes polos de poder. Um centrado em torno da liderança dos Estados Unidos, / capitalismo, / democracia liberal, / cristã, religiosa. Do outro lado, um bloco liderado pela União Soviética em torno de uma proposta socialista, abolição da propriedade privada, ditadura do operariado, aquela coisa do Partido Comunista em todos os países, né? Não tem uma ditadura, sistema econômico controlado pelo Estado. Então, eram 2 projetos muito diferentes e vistos como excludentes, se viam como inimigos, ao invés de achar que poderiam conviver, quem quisesse ser comunista que seja, mas não. Você ser socialista reduz a minha margem de lucro no mercado. Então, meu interesse é que o mundo inteiro seja capitalista para que minhas empresas possam se beneficiar das vantagens que tem ao redor do mundo em termos de matéria-prima, de consumidores. Será que alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, a gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos como grande vitorioso econômico, porque ele não foi destruído pela guerra, ao passo que a Europa está toda em frangalhos. Né? A União Soviética afirma poder sobre uma grande região e fica essa disputa dos dois, cada um com a sua zona de influência. Uma das coisas que a gente não pensa muito, mas que foi fundamental e que foi grande consequência da guerra, veja, quando Napoleão provoca aquela ruptura na Europa,
o resultado disso foi os processos de emancipação na América Latina, especialmente espanhola e portuguesa. O fato da gente conseguir a nossa independência naquele momento foi muito em virtude de como Napoleão chacoalhou a Europa. A mesma coisa acontece. Hitler dá uma cacetada tão grande na Inglaterra e na França que fica difícil manter o controle do Império Colonial. E a legitimação desse papinho de império começa a cair por terra. E aí vai gradualmente, né, especialmente porque, e aí tem que dar a César o que é de César. Não por bondade, e sim por interesse. Mas a União Soviética e os Estados Unidos tiveram grande influência no processo de descolonização contra a Europa. Quer dizer, eles ajudaram países a se estruturar enquanto nações, saindo do domínio europeu e aí entrando na zona de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Havia uma preocupação de que, com a Europa enfraquecida, economicamente bagunçada, politicamente instável, haveria clima, condições de possibilidade para que, nesse contexto do caos, alguém estruturasse ali uma revolução socialista. Preocupado com essa possibilidade, os Estados Unidos, então, percebe que é melhor a gente ajudar os europeus a se reerguerem agora e a gente controlar esse processo e a gente manter eles economicamente vinculados a gente, do que a gente correr o risco desses países acabarem ou por influência de fora para dentro ou de dentro para fora, entrando para o lado socialista da força, né? Então, gente, ficou de fora aqui, é o Plano Marshall, né? Plano Marshall. E tem esse papel de, né, ajudar a Europa a se reconstruir a partir de um tipo de vinculação que vai conseguir projetar por muito tempo a influência dos Estados Unidos sobre esses países. E que ajudou esses países a crescer muito, né? E se recuperaram, e foi muito bom para eles também. O projeto de resposta econômica da União Soviética era um trem que mais sugava dos países que faziam parte para alimentar a União Soviética do que o inverso. Era mais uma projeção de força que parasitava do que o inverso, que é os Estados Unidos investindo na Europa, ainda que com, né, outras intenções. Então você tem aqui as comparações, né? O Hotel da Liberdade, a pensão da Rússia, o Plano Marshall e o Plano do Stalin, né? Para dizer que são coisas diferentes. Enfim, a projeção territorial do governo da União Soviética sobre o povo alemão no território alemão, especialmente em Berlim, onde também estavam representações dos outros vitoriosos na guerra, gerou muita atenção, porque olha só que ideia, né? Vamos pegar uma cidade e metade dela fica sob ocupação soviética, metade americana, inglesa e francesa, e a gente vai convivendo aqui e tal. E vamos fazer isso com o país também, vamos fazer isso com a Áustria também, aquela mesma ideia que não dava certo no passado. Né? Vamos criar o Estado de Israel, né? E o arranjo militar paralelo ao Plano Marshall era a OTAN, né? Que era uma maneira de dizer, olha, nós estamos aqui, Europa, é para proteger vocês, viu? Nós somos brother, nós queremos o bem de vocês, a gente adora, nós somos tudo branco, chique, né? Parentes, nós temos nome, estamos juntos. Por trás dos panos, a gente entende que a OTAN era a maneira de manter os soviéticos fora, os americanos dentro da Europa e os alemães subjugados, porque a presença militar da OTAN na Europa, né, teve esse fator aí de eles tinham todas as canetas na mão dos Estados Unidos, né, mais ou menos assim. Enfim. E aí o pessoal acha que a OTAN tem um marco jurídico muito forte. Porque aquela ideia, o guarda-chuva nuclear, né? Vamos proteger vocês. Vejam, a discussão sobre a OTAN é exatamente o que levou à guerra na Ucrânia, que é a guerra que despertou uma avalanche de mudanças internacionais que a gente ainda vai demorar muito tempo para perceber o tamanho da ruptura que vai causar. Mas não duvido
As placas tectônicas estão mudando, andando numa velocidade imensa. Então, qual que é a ideia? É a cláusula do mosqueteiro, que a gente já viu em outros contextos, e que não dava muito certo, não. Um por todos, todos por um. As partes concordam que um ataque armado, aí vamos ver o que é, o que significaria um ataque armado. Contra uma ou várias na Europa, na América do Norte, será considerado um ataque a todas. E, consequentemente, cada uma, no exercício de direito de defesa individual ou coletiva, essa é a pegadinha, né? O direito de defesa coletiva. Eu tenho o direito de me defender, certo? Isso está consagrado. Agora, novidade é o direito de defender o meu amigo, né? Eu tenho o direito de defender o outro. Aí, você não está se defendendo, você está, enfim, atacando, né? Mas como? Prestará assistência às partes atacadas, sem demora, a ação que considerar necessária, inclusive o emprego da Força Armada, né? Para restaurar e garantir a segurança. Pessoal, vejo na mídia uma confiança que isso aqui significaria que os Estados Unidos declararia guerra contra... que é fora da realidade, Isadora, do que esses caras estavam pensando quando eles botaram esse tratado. Assim. Linguagem de jurista, ô Tuane, sabe? Tem hora que você tem que pegar o jurista e falar assim, olha, bota um trem aí que vai me permitir tanto eu agir se eu quiser, como eu não agir se eu não quiser, bota de um jeito que tudo que eu fizer, tô dentro da lei. Se eu atacar, eu tô dentro da lei, se eu não atacar, também tô. Ah, então tá. Poderá, né, prestará assistência. Que assistência? Ah, eu posso dar arma, posso dar alimento, posso dar um joia, fazer um discurso bonitinho, nossas pensamentos e rezas por você, sabe? Ou posso entrar na guerra para valer. Mas tudo isso é cogitado, tudo isso está dentro do artigo 5º. Então, Ana Júlia, o pessoal se empolga, às vezes, com os limites disso, né? Então, a Rússia também desenvolve tecnologia nuclear, e isso vai gerar para o mundo, novamente, um equilíbrio geopolítico. E lembra a ideia, na teoria das relações internacionais, especialmente entre os chamados realistas, é que quando há equilíbrio, agora eu vou perguntar no chat, vamos ver, quero ver as respostas, quero ver se vocês estão acordados. Todo mundo respondendo aí, Estela, Beatriz, Pietra, Pedro, Ian, Elisa, Lívia, Tuane. Eu pergunto para vocês, de acordo com a teoria das relações internacionais, mais abrangente, quando existe um equilíbrio de forças geopolíticas, isso tende à paz ou à guerra? De acordo com a teoria. Bota aí no chat, quero ver agora. Paz ou guerra? A paz, a guerra, a paz, a paz. A paz está ganhando 3-1 por enquanto. Mas, ó, põe o que vocês acham. A paz, a guerra, a paz. Então, eu pergunto, por que induziria a guerra? Por exemplo, se eu acho que eu sou fortão, fodão, malhadão, bombadão, e eu consigo bater no magrelo pequenininho ali, ou seja, se há um desequilíbrio entre nós, eu sou mais propenso a caçar briga com ele, ou sou mais propenso a caçar briga com outro cara igualmente malhadão, bombadão, fortão, que Não, treina você caça jiu-jitsu? briga com quem é mais fraco. Pois é. Então a Por ideia isso, é essa. quando tem equilíbrio, ninguém briga com ninguém. Exato, Elisa. Exato, Elisa. Exatamente. Obrigado. Eu queria que vocês tivessem isso muito naturalizado dentro de vocês, porque isso vai ser meio que... É como se fosse quase uma lei da natureza para os teóricos das relações internacionais, entendeu? É quase força igual a massa versus aceleração ao quadrado. É um negócio que eles acreditam demais. E que a busca do equilíbrio é uma das coisas que move a dinâmica das relações internacionais, inclusive na constituição de networks de governança internacional para estruturar a cooperação entre eles. Estruturas que podem ser tipo a ONU, tipo a OTAN, tipo o Plano Marshall, o Comecon, o Pacto de Varsóvia, que podem se dar em torno de diferentes tipos
de campos, de assuntos, de estruturas, de competências, de objetivos, de poder, de legitimidade, de legalidade, de formalidade. Vou dar um exemplo. China e União Soviética, juntos, um blocão incrivelmente poderoso. Quando você pensa, os socialistas estão juntos ali. Contra esses dois juntos, a China, com o tamanho que é, a União Soviética, com o tamanho que tem, é muito complicado para os Estados Unidos e Europa, sabe, se bancar. Então, o que vai acontecer a relação entre eles? Ela não é naturalmente alinhada como se esperaria. Então, estão do mesmo lado, mas a União Soviética, ela tem um jeitinho muito paternalista de se achar a manda-chuva dos socialistas, como é os Estados Unidos dos capitalistas. E a China fala, faz aí com os europeus o que você quiser, mas a nossa história aqui é diferente, nosso é socialismo com características chinesas. Até hoje é diferente. Fica aí na boa, nós ficamos aqui, estamos juntos, mas separados. Quando a União Soviética tenta se projetar sobre a China não aceita, e isso vai provocar, inclusive, uma ruptura entre eles. E os Estados Unidos falam, Chininha, gente fina, vem cá, vamos conversar, né? E isso vai mudar a história da humanidade. Então, a projeção da União Soviética sobre os países que faziam parte da União Soviética, desculpa, a projeção do Pacto de Varsóvia sobre esses outros países, então veja, Estônia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia e Ucrânia faziam parte da União Soviética. Aí, Holanda, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, faziam parte do Pacto de Varsóvia, né? Então, esses movimentos foram polarizando o mundo e a concorrência entre eles se dando nas periferias do mundo. Por quê? Porque eles tinham um equilíbrio geopolítico do ponto de vista da força militar, tem uma coisa que chama Mutual Assured Destruction, a certeza da destruição recíproca, que faz com que um bombadão não vá brigar com outro bombadão. Instinto de sobrevivência. Então, onde que a gente briga? Não é diretamente trocando arma nuclear entre nós, é nos limites dos nossos domínios, nas periferias, onde a gente está tentando ganhar mais terreno. Aí, guerra por procuração. Os meus aliados lá na China, lá longe, briga com os seus aliados lá longe, e a gente não briga diretamente. Não é uma guerra nossa, é uma guerra fria. E nesse processo, queria muito que vocês entendessem isso. Pessoal, por favor, é muito, muito importante o que eu vou falar agora, pelo seguinte, a maioria das pessoas tem uma frustração, uma chateação, quando percebe que aquilo que a gente acredita como sendo, sei lá, um Estado soberano, nosso governo, nosso povo, nós que mandamos, quando essa confiança, ela é atacada por informações com as quais a gente não concorda. O cérebro humano tem um jeito engraçado de fazer isso, né? O cérebro meio que te blinda. Não precisa prestar atenção nessa informação, não, porque ela contradiz um negócio que você gosta, né? Uma delas, então, tem a ver com a nossa própria soberania política, né? Aconteceu no Irã, de um governo democrático, de uma república, de um país riquíssimo em petróleo, cuja tutela colonial inglesa fazia com que uma empresa inglesa explorasse o petróleo do Irã, do povo do Irã, do território do Irã, com lucro absurdo para a Inglaterra e uma esmola para o Irã. Aí o Mossadegh, ele tem a hombridade de ser um herói nacional e fazer o quê? Nacionalizar o petróleo. Sabe quem fez isso também? O Vargas, no Brasil. Mas lá, a Inglaterra perdeu muito dinheiro
chamou os Estados Unidos e falou assim: me ajuda a derrubar este governo democraticamente eleito, porque eles tiveram a empáfia de nacionalizar o petróleo deles, que a gente explorava para o nosso lucro, sem pagar nada por ele direito. Ah, mas não podemos fazer isso porque tá. Ah, não. Ah, e se eu falar que ele é comunista, você faz? Ah, não. Se você falar que ele é comunista, eu faço. Então tá, então vou dizer que ele é comunista. Ele é comunista? Não, nunca foi. Nacionalista não é comunista. Ainda que ele tivesse inclinação de esquerda, não quer dizer. Ele não era do bloco socialista soviético, ele não era. Gente, ele queria pegar o petróleo do Irã e dar para o povo do Irã. Aí o que os Estados Unidos faz? Operação Ajax. Se você não acredita em mim, joga na internet Operação Ajax, tá? Os arquivos da CIA de, sei lá, 50, 70 anos atrás, eram secretos, aí depois de um tempo eles passam a ser públicos. Aí você vai ver o que foi a Operação Ajax, né? A derrubada do governo democraticamente eleito do Irã e a implantação de uma monarquia quase absolutista de um cara inserido pelo Ocidente para ser o amigão, o chapa, o brother, que vai deixar eles continuar na mamata do petróleo, entendeu? Esse tipo de ação, de derrubar um governo que não se alinha com os nossos interesses, é algo que vai afetar o mundo inteiro, inclusive o Brasil, várias vezes, e talvez agora. Porque as coisas que estão acontecendo no mundo, elas são muito, muito importantes. E nesse contexto, derrubar um governo brasileiro é tão mais fácil do que fazer uma guerra contra um país qualquer. Basta você pegar meia dúzia de deputado vendido, umas empresinhas que aceita fazer o que é bom para 1% no detrimento do 99%, e derrubar um governo. Então, eles fazem isso no Irã, mas eles falam, ó, a CIA fala, vai dar merda. Eles chamam isso de blowback. De fato, deu. O rei, sei lá, o nome do imperador, o Shah, teve um governo tão tirânico, que ele foi derrubado, e como ele tinha eliminado, matado todos os opositores políticos, o único que sobrou foi um religioso que estava exilado em Londres, Ayatollah Khomeini. Aí ele volta para um país que fez a derrubada do governo, não para ser islâmico, mas para sair de uma coisa que era absurda, que era uma monarquia, de um país que estava sendo uma democracia, uma monarquia que todo mundo sabia que tinha sido implantada de fora para dentro pelos estrangeiros para explorar o petróleo deles, e acabou se tornando, então, uma revolução que foi conduzida por uma liderança religiosa e virou o que a gente fala de revolução islâmica. Não era islâmica. Esse foi o blowback. Desde então, os Estados Unidos não têm o controle sobre o Irã. E isso, para eles, é imperdoável. O Irã, quando fez isso, invadiu a embaixada dos Estados Unidos, onde viu todos os documentos que comprovavam tudo que eles já achavam, e fizeram os diplomatas americanos presos por 111 dias. Isso aí, os Estados Unidos nunca perdoou, né? Então, você tem as respostas, né, do Pacto de Varsóvia, e as dominações forçadas. O caso que aconteceu na Hungria, por exemplo, é muito interessante. Veja, a Hungria, ela não estava nem querendo ser capitalista, ela só não queria ser uma ditadura no modelo soviético. Outra pergunta, qual é o período do Irã? A Revolução Islâmica, se não me engano, é de 71. Tá? O golpe foi em 53. Não, desculpa, a Revolução Islâmica em 79. O golpe foi em 53. E desse período, do final da Segunda Guerra Mundial até a derrubada do governo, o Irã era uma democracia ocidental, parlamentar. Quando
há protestos contra a continuidade da dominação soviética sobre os países do Pacto de Varsóvia, a maneira pela qual eles vão ser reprimidos pela União Soviética é implacável. É como que diz, não aceito nenhuma contestação, vocês estão subjugados mesmo. E até fizeram uma coisa que eu achei muito esperto do ponto de vista, assim, malvado, né? Ah, sim, Persépolis, né? Muito bom, vou olhar. Ah, que legal. eu já vi falar, não sabia que era sobre isso. Muito bom. É, então, o que os soviéticos fazem? Eles têm forças armadas prontas para reprimir e tomar de volta o poder na Hungria. Mas eles deixam o pessoal fazer tudo que eles fariam achando que tinham ganhado, que eles tinham vencido, feito uma independência. Aí, na hora que eles se organizaram e mostraram quem é quem são os líderes, como é que eles vão fazer, aqui os soviéticos estão só anotando, pegou todo mundo né, de uma vez. Então, fica esse negócio, de um lado e de outro. Essas duas superpotências, que são imbatíveis para qualquer outro país que não é superpotência nuclear, fica derrubando os governos dos países que não querem se alinhar automaticamente e incondicionalmente. Ainda que esse alinhamento seja ruim para eles, porque esses arranjos são bons para os grandes. Há uma falácia lógica que é de ficar simplificando as coisas para ser ou X ou Y, ou liga ou desliga. Isso, Júlia, é uma simplificação da realidade absurda. Então, você achar que só tem espaço no planeta inteiro para dois modelos, ou capitalista, ou socialista, ou está com os Estados Unidos, ou está com os Estados Unidos. Que é isso? Imagina. Ou é meu amigo, aliado incondicional, ou é meu inimigo. Não é possível que a gente tenha que viver em parâmetros assim tão radicais, meu Deus. Então, quando tem uma revolução no quintal dos Estados Unidos para derrubar um ditador horrível, estupidamente terrível, nojento, com adesão das massas, do povo, foi uma coisa muito diferente do que estava acontecendo. O risco deles tomar uma bola nas costas dessa, com um país tipo o Brasil, fez com que eles ficassem muito atentos. Depois da Revolução Cubana, a última coisa que eles queriam que acontecesse foi que países da América Latina seguissem esse mesmo rumo. E para garantir que isso não acontecesse, eles investiram pesado em fazer com que o nosso exército, nossos exércitos, com os quais eles mantinham fortes alianças e treinamento e doutrinação, e passassem a fazer a gente acreditar que nosso inimigo não era um inimigo externo, era um inimigo interno, o comunista. Que diabo é isso? O exército é para lutar os inimigos externos, mas eles estão viram as armas contra nós para dizer, só um instantinho, para dizer que o inimigo é o comunista, é o esquerdista, é o que quer comer criancinha e morar na sua casa e invadir a sua. Então, essa disputa pelo planeta, o planeta fica pequeno para os dois, e eles vão disputar o espaço, né? Há uma corrida espacial, que é a prova de como é que estão tentando, disputando, né? Até o espaço. E dentro da teoria das relações internacionais, presta atenção, lembra da ideia do equilíbrio que a gente falou muito? O Ian, Tuane, Lívia, Maria Clara, Elisa, Isadora. Uma teoria ganhou imensa popularidade. É uma teoria, é uma outra falácia lógica, chamada slippery slope. Ladeira escorregadia. Em português não tem muita graça falar isso, não. Que é o quê? É você colocar um tanto de hipótese, tudo engatada uma atrás da outra, de uma maneira que é tipo você acertar uma loteria de 14 números, sabe? Caramba, qual é a teoria? É que um país socialista, um país que cai
ao capitalismo, acaba derrubando o vizinho, que derruba o outro, desculpa, que cai no socialismo, né? E que a teoria dos dominó, depois você não consegue mais impedir. Então, você tem que impedir o primeiro ali. Não pode deixar o Vietnã, não pode deixar a Coreia, porque senão não controla mais. Aí vai chegar num país grande. Então, essa desculpa esfarrapada foi usada como discurso para legitimação de uma participação militar dos Estados Unidos no mundo inteiro, porque qualquer lugar que pudesse ter uma ameaça social. Aí o efeito dominó, entendeu? Percebo narrativas. Narrativas. Há momentos de relaxamento parcial das tensões, mas esse cara aqui acabou se dando mal por conta disso, né? Você sabe muito bem o que aconteceu com ele. E esses processos de... Eu estou vendo nosso tempo aqui, eu queria tanto chegar no... Rapidamente, então, rapidamente. Essa disputa não permitia países do terceiro mundo ter um comportamento de não alinhamento automático. Essas lideranças aqui, e o Brasil poderia estar também nessa famosa conferência de Bandung, e quer dizer, gente, eu sei que vocês têm seus problemas, soviético, comunista e americano capitalista, ok, mas essa treta é de vocês resolvem aí, se possível, não explode o planeta, porque a gente também vive nele, mas vocês brigam de lá e deixa nós aqui na nossa, de boinha, tá? A gente quer ficar de bem com todo mundo. Ok? Não, não foi ok. Todos esses países que tentaram ter um comportamento independente sofreram, ou de um lado ou de outro, mas maioria das vezes dos Estados Unidos, golpe de Estado, assassinato de presidente, sanções econômicas, guerra, todo tipo de sabotagem, pessoal. Então, muitos dos problemas que a gente vive hoje são problemas relacionados à maneira pela qual esses países projetam seu poder no mundo em prejuízo dos povos que moram nos territórios sobre os quais os governos são subjugados, entendeu? Controlados, influenciados por esse jogo geopolítico. Isso nos afeta. Às vezes, Ian, a gente está falando de uma coisa que parece que está lá longe, mas isso tem tudo a ver com a gente aqui agora. Posso dar um pequeno exemplo? Vocês não vão achar que eu estou viajando, não? O Brasil descobre que tem condições de explorar um tanto de petróleo no nível de pressão. Essa descoberta abre um potencial enorme, enorme, enorme para o Brasil. Enorme. Expectativa de faturar muito dinheiro. Apesar do povo, não tem, é muito caro, muito difícil, mas todo mundo que falou contra estava errado. Tem que reconhecer que errou. Aí, ao invés, a Dilma vai lá, aprova uma lei e fala assim, como é que é? 75% dos royalties do petróleo vão para a saúde e educação. Para nós, aqui. Agora, nós, aqui e agora. Aí passa isso no Congresso, aí dão um golpe na Dilma, aí mudam esse dispositivo e passa a beneficiar as empresas estrangeiras que vinham aqui e não mais o encaminhamento de recursos para a saúde e educação, entendeu? É como no Irã, do Mossadegh. Ainda botaram o Shah Reza Pahlavi para ser presidente do Brasil aqui. Entendeu? Então, pode parecer que é um trem lá longe, mas ele afeta a gente. Ele afeta a gente. E é muito mais barato derrubar a Dilma do que fazer uma guerra, tipo, contra o Irã. Né? Vocês estão entendendo? Então, é por isso que, nesse contexto, nosso tempo está acabando, eu preciso chegar onde eu queria. Esse material já está disponível para vocês, né? Aí, tá vendo? Você precisa de uma revolução como a minha, falando para o Brasil, ao medo. Né? O Che Guevara, esse aqui também é uma figura muito louca, né? É um cara de direita conservador, mas meio
errático, né? Então, ao mesmo tempo que ele é de um pensamento de uma forma, ele vai e flerta com o Che Guevara, assim, aí os americanos falam, que diabo é isso, né? Aí renuncia o vice dele, obra do destino, está na China, e aí o povo aqui não deixa ele assumir, dizendo que ele é comunista. Ô, gente, o cara é fazendeiro, trabalhista, não é comunista. A CIA manda relatório para o governo dos Estados Unidos, fala assim, olha, aqui no Brasil, chamar de comunista é tipo chamar de safado, de chato, fé da puta. É um xingamento. Não dá para acreditar no que eles chamam de comunista, porque eles chamam de comunista qualquer coisa. Então, quando eles falam comunista, não é comunista, é só alguém que eles não gostam. A CIA, falando para os Estados Unidos, ó, o pessoal fala de comunista, mas calma, não é isso, não. A gente pode usar isso quando a gente quiser, mas na verdade não é. Então, com os Estados Unidos disposto oficialmente a fazer uma guerra armada, aberta, ostensiva, tipo na Coreia, se o Brasil caísse no socialismo, não precisou, porque o jogo lá foi fraco e a articulação para dar o golpe no Brasil foi muito bem feita. Institutos ganhando dinheiro para comprar deputados, apoio dos militares, né? E um modus operandi bem testado em vários países. Aí você tem esse tipo de network, né, de organização, só que não é internacional, aqui é nacional, que se propõe a ser um poder constituinte, originário, né, autêntico, e não um golpe de Estado apenas, para drenar o bolsão comunista. Né? E ainda diz que eles, enfim, com essa pose de legitimidade de uma coisa que não existe, que é o tal do ato institucional, assume o poder, entendeu? E desse jeito eles vão fazendo com que, ainda que não seja através da ocupação militar direta, eles conseguem, na Argentina também foi assim, penetração marxista, né? Quer dizer, esse pretexto legitimou a ascendência ao poder de figuras escrotas, tipo Pinochet, assassino, sanguinário, nossa, sabe? Sob um pretexto de combater um inimigo de uma guerra que nem é nossa, de um problema que não é nosso. Por que nós estamos envolvidos nisso? Por que nós somos tragados por isso? Porque esse é o pretexto para subjugar a gente de outras maneiras, entendeu? Aí pode falar um dia que é contra é contra o narcotráfico, vamos lá combater, vamos defender a Amazônia, vamos lutar pelos direitos humanos, promover a democracia. Gente, desculpa, parei. Mas a questão é muito parecida, tá? Bom, então eu botei muita coisa que não deu, mas eu queria só dizer que a gente chega ao final da... Nossa, gente, eu sou sempre muito otimista, né? Eu acho que vai dar tempo de falar e não dá tempo de falar. A gente chega ao final da Guerra Fria num contexto interessante em que... Aqui, só uma coisa que eu queria mostrar também. O Osama Bin Laden e o Talibã era instrumentalizado pelos Estados Unidos para servir como espeto contra a União Soviética que ocupava o Afeganistão. Se eles faziam isso antes, entendam, quando eu digo que eles continuam fazendo. Instigam grupos islâmicos radicais contra o governo que eles não querem apoiar, por exemplo, da Síria, por exemplo, o Gaddafi. Enfim, esse nível de manipulação traz consequências globais e passa por cima do direito internacional. Razão pela qual o pessoal da teoria das relações internacionais acha que o direito internacional não tem a força que nós do direito achamos que ele tem, ou queremos que ele tenha, ou esperamos que ele tenha. Né? Mas, percebam, o tanto que
o direito internacional é invocado como narrativa de justificação de uma série de coisas que vão ter profundas consequências econômicas, ambientais, militares, culturais, políticas, científicas, para todo mundo. Então, o direito é o ambiente em que essas coisas são contornadas, entendeu? A gente tem que entender esse ambiente. E entender a sua efetividade é um desafio que a gente tem. Nós, do curso de Direito, nós do NECINT, viu, pessoal? E a minha abordagem crítica, analítica, teórica, é muito tentar entender o que é que faz com que certas normas de direito internacional tenham maior ou menor efetividade. Para entender isso, eu preciso sair do direito, porque se eu estou dentro do direito, eu não entendo por quê. E olhar para o mundo, olhar para a história, para a economia, para a política, e aí ver o que o direito, por que o direito foi criado do jeito que ele foi criado, e por que ele é cumprido do jeito que ele é cumprido, ou não é cumprido, é respeitado ou não é respeitado. Por quê? Né? Eu não estou falando que tem uma resposta única, simples, na minha mão, mas essa é a pergunta. E aí o que eu quero dizer para vocês é que o instrumental analítico das networks de governança internacional nos ajudam a filtrar um pouco, a organizar um pouco esse tanto de informação que vem desse pacote de análise do tudo para entender o direito, entendeu? A gente sai do direito, mas pelas networks de governança internacional, a gente continua ancorado nessa perspectiva para a gente não ser levado por essa avalanche de informações que a gente está tentando desrepresar, né? Tá certo? Então, acho que a gente encerra por aqui, nosso tempo está acabando, eu sei que vocês têm outros compromissos, eu estou devendo umas coisas para vocês, tá? Aí eu vou parar de gravar aqui para falar sobre isso. Pode ser? Alguma pergunta? Não?